defendendo o Zubeldia, Renato. Pelo amor de Deus, cara. Puta que... Ô, na boa, vocês são muito mimados. Caiam na real. Que isso, Xará? Você perdendo a linha? A paz, a calma em pessoa? Thiago Leifert, Xará? Poxa, ô Xará, fico até mal, cara. Faz assim, liga, pô, dá um alô. De repente eu consigo aqui trocar uma ideia com o Diniz. Diniz, vai com calma. Vai com calma, pede pro Ryan devagar, Nuno, não pede pro Coutinho fazer a melhor partida dele com a camisa do Vasco, não, vai com calma. Eu não quero crise pro lado de lá, Diniz. O Thiago Leifert tá discutindo com os São Paulinos na live dele. Calma, Diniz, quando for assim avisa, cara. E tem vascaíno que fica puto com o Thiagão quando eu fico aqui de resenha em relação a isso. Thiago, tu vai comemorar essa vitória até quando? Eu não sei o dia de amanhã! Mas, família vascaína, deixa eu falar com vocês. Resenha boa essa daqui, porque o Thiago Leifert, hoje na live dele, tava lá desabafando em relação, né, à demissão do Zubeldia, a crise no São Paulo, o baile, o show, a aula. Ih, rapaz, tá uma confusão por lá. Então o Thiago Leifert tava debatendo lá com a galera, com os tricolores, e eu resolvi pegar esse corte rápido, porque eu achei muito interessante pra gente debater, trazendo aqui para o nosso contexto. É claro, falando do Fernando Diniz e também do Pedrinho. Muito interessante, quero saber a sua opinião. Além disso, vamos falar muito aqui sobre a movimentação do Vasco no mercado, tanto interna, porque a gente tem aqui uma informação do Ryan, a ideia é não mexer no moleque. Tira a mão dele. Ah, mas clube tal, 100 milhões, pá, mais 100 milhões, tira a mão dele. A ideia é essa. Informação do canal Atenção Vascaínos, um jogador que eu comentei no vídeo da parte da tarde, né, revelado no Flamengo, Coutinho indicou. O Galo está tentando a contratação. Além disso, né, destacar também uma informação de agora há pouco, do André Hernan, que o Vasco colocou uma proposta na mesa por um atacante que está jogando atualmente lá em Portugal. Teve destaque no Bahia no ano passado, foi revelado pelo Flucê, jogou contra o Vasco na Série B pelo Grêmio. Chega aí, vamos falar muito desse atleta também. Mas antes, aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E aquela hypada para ajudar aqui o trabalho do Thiagão. Família, vamos seguir a nossa resenha e falar rapidamente aqui do Lucas Eduardo, que voltou, né, de empréstimo aí junto ao Cuiabá, mas voltou para sair. Tá aí, ó. O Vasco encaminhou o empréstimo do volante Lucas Eduardo ao Alexandria, eu acho que é isso, da Ucrânia. Os clubes negociam detalhes do acordo, que seria válido por uma temporada com opção de compra fixada no contrato. Informação do Tébaro Schmidt do GE. Como eu disse, né, eu não tenho assim muito conhecimento do Lucas Eduardo. Pouco que eu ouvi dele, né, que é um cara bom tecnicamente, líder, né, na base, mas me parece que o Vasco não enxerga assim o potencial, né, para a permanência dele. O Vasco fez isso já com alguns jogadores, né? Por exemplo, com o Eric Marcos, né, emprestou com valor fixado e acabou acontecendo, né? O Ludogorets conseguiu aí, vai exercer a compra, melhor dizendo. Então não sei se o Vasco não enxerga tanto potencial ou entende que é importante emprestar, porque nesse momento, pelas opções que o Vasco tem, o Lucas Eduardo não vai ter oportunidades e não vai conseguir se desenvolver, agregar, tudo isso, né? Tanto que o Vasco está em busca de mais um volante aí para chegar e ajudar. Então, toda a sorte do mundo, né, para a carreira do Lucas Eduardo. Vamos aguardar o que vai acontecer futuramente, se o time da Ucrânia vai exercer e vai comprar esse jogador ou ele vai retornar, né, a família vascaína. Mas continuando aqui no assunto volantes, tá na tela para vocês, ó, tava vendo essa postagem aqui da ESPN, quem vai ser o artilheiro do Avaí na Série B? Kleber, Aleph Manga ou JP? É isso, família. Aí fui logo ver, né, que o Avaí tá jogando hoje contra o Volta Redonda, no momento que eu tava ali vendo, tá, até printei aqui, tô mostrando pra vocês aí, né, 1-1, Volta Redonda que tá tentando competir, tá na parte de baixo da tabela, né, mas agora tá aí empatando, ganhando alguns jogos, mas nesse jogo aqui, né, fui conferir, o JP não está jogando, tá no banco. Eu não sei se o treinador do Avaí nesse momento é o Jair Ventura, né, me corrijam aí se eu tiver errado, mas o JP, diferente do Lucas Eduardo, ele tá jogando, né, tá aqui, ó, em 11 jogos, o JP jogou 9 e marcou
3 gols. Então, é um jogador que a gente entende que está desenvolvendo, né, que está aproveitando ali as oportunidades. Dá pra gente falar também do Barros, que vem sendo titular no América, e também o Figueiredo, né, vem jogando também com a camisa do América Mineiro. Família, seguindo aqui, pra gente falar um pouco sobre mercado da bola, eu comentei com vocês, né, no nosso vídeo da parte da tarde sobre o Renier, né, jogador revelado no Flamengo, e que nesse momento, junto com o seu staff, tem a ideia de voltar ao futebol brasileiro, já que é emprestado, volta, e não consegue vingar. Ele está tentando, né, a mesma coisa que o Caio Jorge, né, fez, voltando para o Cruzeiro e agora conseguindo render. Inclusive já tem algum time na Europa, e tem time na Europa buscando informações sobre o Caio Jorge. Mas está aqui, quem está negociando com esse jogador é o Atlético Mineiro. Eu não vou criticar aqui a gestão, porque eu não sei, né, valores e tudo mais. Sei que o Atlético Mineiro também está passando por um momento de dificuldade. A gente trouxe até aqui, né, poxa, não sei o que, Menin, é o filho do Rubens Menin, não me recordo o nome dele, falando da situação difícil do Atlético Mineiro, que também é uma SAF. Poxa, mas é um jogador que eu gostaria de ver no Vasco, cara. Não sei se houve o contato, o Vasco tentou, valores, mas seria um jogador que eu acho que tem o estilo do Diniz, traz essa saúde e boa técnica, e com muita vontade, né, de voltar a viver um bom momento para retornar para a Europa. Então o Galo já está tentando a contratação aí desse jogador. Família, falando agora sobre o Ryan, e uma informação de agora a pouco do canal Atenção Vascaínos sobre o Ryan. Tá aí, ó. Com a chegada do novo executivo de futebol, Admar Lopes, e a pedido do técnico Fernando Diniz, o atacante Ryan não deve ser negociado nessa janela de meio do ano. O jogador é considerado um dos pilares do time para o treinador, que acredita que ele poderá ser mais valorizado ao final da temporada, né? Se o professor Diniz está falando isso, eu acho que não tem como discordar. Agora, como é que o Vasco vai fazer aí, né, essa logística financeira para honrar com os compromissos em relação aos seus jogadores, pegando aquela informação lá do Rafael Max da ESPN, que o Vasco estaria preocupado até ali setembro, né, dá, acho que para levar, mas depois, né, é isso, né, agosto, setembro, foi uma coisa assim, porque a folha do Vasco é muito alta, né, quase 16 milhões, e, sei lá, tem, claro, a redução aí com o Payet, mas deve aumentar, né, o Vasco contratando um ou outro jogador, ou manter, vamos dizer assim, já que o Payet ganhava 1,5 milhão, mas, claro, que pensando na parte técnica, não dá para negar, desde que o Diniz chegou, vamos dizer assim, na frente, porque de repente a gente pode até entrar aqui num debate, eu e você, eu não quero isso, que você vai falar o PH, ou qualquer outro jogador ali, do meio para trás. Mas do meio para frente, sem sombra de dúvidas, apesar dos gols do Verratti ou do Nuno, é o melhor jogador do Vasco. É o melhor. Desde o momento que o Diniz assumiu, tá aqui. Esse é o melhor jogador do Vasco. Do meio pra frente. Porque de repente pode ter o debate, como eu tô falando aqui em relação ao PH, que é um cara que entrega uma regularidade, podemos dizer assim. Então, do meio para frente, é o melhor jogador do Vasco. Mesmo aqui com essa informação do canal Atenção Vascaínos, eu entendo que é difícil, né? Principalmente dependendo da proposta. Dependendo da proposta, pode mexer com o Vasco ter que vender esse atleta que nesse momento está entregando demais. E assim, para a gente ter mais tranquilidade no Campeonato Brasileiro, ou sonhar, né, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, eu entendo que o Ryan, ele tem que permanecer, porque a ideia é essa, né? Sendo otimista, a gente entende que ele vai evoluir muito mais com jogos, ganhando confiança, marcando os gols, sendo decisivo. Você vai ganhando essa confiança e vai entregando muito mais, vai entregar muito mais. Então, vamos aguardar aqui em relação a isso. Pra gente não fugir do assunto, né, falando sobre o Ryan, venda, o Renier, que tá por aqui também, deve voltar ao futebol brasileiro, aí o Galo, né, tentando a contratação dele. Eu queria trocar uma ideia com vocês sobre o Caio Jorge. Até, né, pegando aqui como parâmetro a situação do Ryan, uma futura venda. Tá aqui, né, que o Bayer Leverkusen sondou o jogador, inclusive teve membros da equipe do Bayer, do staff do Bayer, sei lá, da diretoria do Bayer, assistindo o jogo contra o Flamengo, onde o Caio Jorge foi muito bem, né, mostrou ali várias virtudes, né, velocidade, arrancada, mudança de direção, chute forte. Então a galera já ficou, opa, bom jogador. Mas tá aqui que o Cruzeiro só aceita vender o atleta por 25 milhões de euros, cerca de 157 milhões. Muito dinheiro. Assim, família, eu não sei, né, quanto o Cruzeiro pagou no Caio Jorge, depois eu posso até colocar aqui na edição. Mas um outro dia eu estava vendo essa postagem aqui de uma página do Vasco, né, listando ali as maiores contratações do Vasco, né. Vou tirar aqui a do Edmundo, né, e focar agora nesse momento. Então o Vasco pagou 46 milhões, arredondando aqui no João, 28 no Adson, 26 no Esforza e 23
no Orediano. Cara, eu vou até entender aqui o investimento feito no Orediano, porque é uma promessa, uma joia argentina. Agora, assim, eu acho que é aquilo, cara, é um projeto, é uma ideia de futebol muito mal feita, sabe? Eu acho que todo mundo vai concordar. O Vasco fez os maiores investimentos do Vasco na era SAF 777 são jogadores que não são protagonistas. Você entende um negócio desse? Que loucura é essa? João Vitor, Sforza e Adson. Cara, é muito complicado. Então, assim, você entende a engenharia que eu tô falando aqui? O Cruzeiro foi lá e buscou o Caio Jorge, que não estava bem na Juventus, também foi emprestado, mas sempre foi tratado como uma joia ali no Santos, na base. Então é um jogador que tem potencial. Claro que você corre o risco, assim como o Palmeiras, né, assumiu um risco pelo investimento altíssimo em relação ao Vitor Roque, mas você entende que tem uma margem de crescimento, que é bom jogador, já entregou. Mas aqui no caso do Vasco, família, João Vitor, o próprio Adson também, que são jogadores, né, com uma boa idade, mas não tem esse nível, né? Nunca entregaram nesse alto nível para um futuro, né, uma futura venda, ou entregar no primeiro momento, e o próprio esforço, sabe? Então, assim, muito mal feito os investimentos que o Vasco fez na era SAF, e agora, né, nesse momento difícil, que a gente vai até trocar uma ideia em relação nesse desabafo aí do Thiago Leifert, complicado, né? E aí eu finalizo aqui o nosso vídeo, e eu vou deixar para amanhã, família, o vídeo das 7, pra gente falar um pouco mais, né, sobre as características do Gabriel Teixeira, mais conhecido como Biel, mas tá aqui, ó. Vasco faz proposta por Biel, do Sporting, mas enfrenta concorrência do Atlético Mineiro, Corinthians e São Paulo. Também estão tentando o atacante. Todos os clubes buscam um empréstimo junto ao clube português, que ainda não decidiu o futuro do atleta. Como eu disse, né, amanhã a gente troca uma ideia sobre as características aqui do Gabriel Teixeira. Biel, eu acho que todo mundo, né, conhece, porque, como eu disse, jogador revelado aqui no Fluminense, jogamos contra ele pelo Bahia, jogamos contra ele contra o, né, Grêmio, pela Série B, então já atuou contra o Vasco diversas vezes, e é esse ponta de velocidade que nesse momento o Vasco só tem o Lodge. Posso adiantar para você, Thiago, chega para ser titular? Na minha opinião, não. É um jogador para compor elenco e o Diniz ter essa possibilidade de ter esse jogador de velocidade, que ele joga tanto pelo lado esquerdo, tanto pelo lado direito. Nós vamos acompanhar aqui, família, rapidamente esse desabafo, né, do Thiago Leifert, porque eu acho muito interessante pra gente falar do Diniz e também do Pedrinho. Olha só. E nós estamos trazendo esse cara de volta? Essa é a ideia do São Paulo? Para melhorar o quê? Esse é o plano? Que plano é esse? Como é que alguém me explica essa decisão? Se o Crespo e o Zubeldia têm histórias muito parecidas e o Crespo tem uma história pior quando ele saiu, por que ele é a solução hoje? E se as histórias são parecidas? Se você pega de 2021 até aqui, a gente está lá 13º, 11º, 12º, será que o problema é o treinador, fofos? Será que a gente não está vivendo em negação? Será que a gente não está totalmente em denial do grande problema do São Paulo? Thiago, você só reclama. Reclamou, mas qual a sua ideia? João Paulo, a minha ideia é parar de sofrer. A minha ideia é chegar para a torcida, gente mimada, pelo jeito que nem você, e falar assim, ó, acabou, não tem dinheiro, nós vamos lutar assim embaixo da tabela, nós vamos cair na Copa do Brasil, nós vamos cair na Libertadores, vamos lutar pela Sul-Americana, mas em 5 anos a gente vai zerar a dívida do São Paulo e vai começar a brigar lá na frente. Coisa que a gente já deveria ter feito lá em 2022, 2021, desde quando eu comecei a falar, que não dá para ter R$1 bilhão em dívida. Não dá para ter band-aid. É impossível a gente continuar desse jeito. A gente está em 13º, 12º, direto, porque a gente não tem dinheiro. A gente não paga direito de imagem, a gente não paga salário. A gente está devendo dinheiro para o Crespo, ô fofo. O Crespo, que saiu lá em 2021, a gente ainda deve dinheiro para ele. Nós vamos trazer agora e pelo jeito, agora nós vamos pegar, agora que ele voltou, e nós vamos começar a pagar a dívida dele enquanto ele está aqui. Não vai pagar, não tem dinheiro. O Zubeldia foi o melhor até agora. Ele está invicto na Libertadores. No ano passado a gente foi muito bem na Libertadores, a gente caiu pro campeão, nos pênaltis. E o Zubeldia não bate pênalti. O Zubeldia não bate pênalti. A gente terminou em sexto com ele. Ele tá mal agora? Sim. Ele deveria ter comprado briga com o elenco? Deveria. Tô falando tudo bem. Eu entendo que ele tenha caído. Mas de tudo que aconteceu até agora, ele foi o melhor, tá? Ele terminou em sexto no ano passado. Nós estamos trazendo um cara que terminou pior do que ele. Foi demitido, tendo caído na Libertadores e caído na Copa do Brasil. Que ideia é essa? Vocês estão achando que vocês são o São Paulo dos anos 90. Vocês não são. O São Paulo deve R$1 bilhão. A gente não tem como competir desse jeito. Nós vamos quebrar. O clube vai desaparecer. Vocês querem cair pra Série B? Vamos falar real, então. Vocês querem cair pra Série B. É isso? Eu não tô defendendo o Zubeldia, Renato. Pelo amor de Deus, cara. Puta que... na boa. Vocês são muito mimados. Caiam na real. São Paulo tá terminando 13º desde 2021. Eu tô rindo de quê também? Os caras vêm no Morumbi, cagam na nossa cabeça. O Mirassol vai lá e faz xixi no São Paulo, no Morumbi. Mirassol fez xixi, a gente deu água. Pelo amor de Deus. Não dá pra continuar desse jeito.
que eu tô dizendo é sobre isso, assim. Quer demitir o Zubeldia, tudo bem, mas vocês estão demitindo o Zubeldia como se a gente fosse o Liverpool. A gente tá demitindo, não, vamos trocar de treinador porque o time não tá rendendo. O time não vai render. É isso que eu tô dizendo pra vocês. Desde 2021 a gente não tá rendendo. Esse é o ponto do Diniz. Não, é que o Zubeldia tava indo muito mal no Brasileiro, bem nas Copas, mas mal no Brasileiro. A gente tá mal no Brasileiro faz 4 anos. Pra mais até se for voltar. Pô, acorda! Voltei aqui, família, pro áudio ficar melhor. Como eu disse, né, esse desabafo aí do Thiago Leifert, eu entendo que dá pra gente trazer perfeitamente aqui para o nosso contexto, para falar sobre o Fernando Diniz e também sobre o Pedrinho. Falando do Fernando Diniz, porque foi uma resenha, né, que muita gente comentou aqui. O problema do Vasco não é treinador. E claro, você está coberto de razão. Mas, né, eu sempre tive o entendimento que o Vasco, sempre falo isso aqui, né, que o Vasco tem o melhor elenco desde 2012. Repito, não quero dizer que esse elenco tem condições de conquistar, mas é o melhor elenco desde 2012. Isso é um fato. Isso é um fato. Então esse time tem obrigação de entregar um pouco mais. Só que o estilo do Carille não casa com esse time do Vasco, pela questão principalmente física, de força. E o próprio Souza falou sobre isso, a gente trouxe aqui recentemente. E o Diniz é um cara que consegue potencializar, porque ele fez isso no Fluminense. Era um time técnico, antes de ser físico. Então, por isso que eu acho assim, o Vasco deu uma sorte do Fernando Diniz ter sido demitido lá do Cruzeiro, demitiu o Carille e esse casamento encaixou. Agora, família, também não é garantia de nada. Né? O Vasco vem fazendo boas partidas, mas também a coisa pode não acontecer, isso faz parte. Mas eu entendo que o Diniz tem mais o perfil, tem mais o estilo do elenco do Vasco, desse elenco do Vasco, do que o Fábio Carille. O que me parece que não vai acontecer no São Paulo. São bem parecidos ali, né? O Crespo e o Zubeldia. E aí, falando sobre o Pedrinho, porque ele fala aí da dívida, né? E recentemente eu trouxe aqui o Baldasso, falando, né, da gestão do Inter. Se você quiser, eu posso trazer aqui a galera do Corinthians falando da gestão, os torcedores do Atlético falando da gestão da SAF lá, do Rubens Menin. E agora a gente está vendo aqui, né, o Thiago Leifert com um clube que deve 1 bilhão, o São Paulo não consegue fazer ali investimentos, tá sempre brigando, né, nesse momento no meio da tabela. E assim, família, é aquilo que eu falo aqui com vocês sempre, né, que a galera tenta, né, normalizar a situação do Vasco, ou querer dizer que é fácil, né, passar por tudo isso, que o Pedrinho realmente é o problema do Vasco. Se não fosse o Pedrinho, o Vasco estaria voando. Tem muita gente que passa essa mensagem, né, principalmente os chiliquentos, né, que tentam normalizar a situação do Vasco, que não é normal. Por que eu falo isso? Ah, tira ele, a galera fala isso, tira ele, incompetente, sei o que, isso aí tá uma zona. Como se o Vasco estivesse cheio de soluções por aí. Cheio de soluções. Porque assim, Santos, São Paulo e o Corinthians, né? São clubes associativos que estão num momento de fragilidade. Os três. Só que são times, família, que num determinado momento, seja na época do Neymar, ou ali com o Lucas, o São Paulo, e beliscou uma coisinha aqui, o Corinthians também, são times que conquistaram. O Vasco só beliscou em 2011. Então tu pega ali de 2000 pra cá, o Vasco só beliscou um campeonato de expressão em 2011. Então você vê que o Vasco, né, nessa galera que tá aí pela vida política do clube e tudo mais, conduzindo o Vasco, são mais incompetentes do que em outros clubes. Porque a dívida só aumenta lá e cá, mas o Vasco não conquista nada. Então como é que você quer dizer pra mim que o Vasco tem a solução? Assim, tem várias soluções. E pior de tudo, que desses clubes que eu citei, o Vasco é o único que virou SAF, que teve papel colorido, né, na teoria, entrando no clube. E mesmo assim a dívida do Vasco aumentou para 1 bilhão e pouco. Você entende que não é fácil? Então, assim, eu fico aqui num pensamento de torcer muito. Sempre falo isso aqui com vocês para que o Pedrinho seja o cara do pontapé inicial. Que a partir dele o Vasco possa realmente colher alguns frutos no futuro, que ele mude também essa cultura organizacional do Vasco, que a galera que senta na cadeira com o gogó não tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma coisa. Mas, claro, alguém precisa dar um pontapé inicial. Aconteceu isso no Flamengo. E aconteceu isso no Palmeiras. Você entende? É isso que eu penso, mas claro, os resultados em campo vão dar essa tranquilidade para a gestão trabalhar. Então a gente espera que no retorno aí do Vasco, Fernando Diniz e jogadores possam, né, entregar essa tranquilidade. Fui, tamo junto.